Olá, boa noite para você. Os moradores da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, convivem com assaltos e confrontos entre traficantes e a polícia. E agora surgiram os disparos de rojões que ameaçam os apartamentos. Andréia estava na cozinha de casa quando foi surpreendida pela violência na rua onde mora. Era fim de tarde. Centenas de moradores de rua da Cracolândia caminhavam enfurecidos. Os usuários de drogas reagiam a uma operação da polícia na área. Depredaram e roubaram carros e dispararam fogos de artifício. Nos apartamentos, pânico. Bomba e fogos de artifício é tudo. E a única forma é você se refugiar, mesmo ficar dentro de casa e tentar não sair de casa. Esses são alguns dos prédios de onde foram registradas as cenas mais tensas da confusão. Nós estamos a cerca de 1 quilômetro da Cracolândia. Os moradores dizem que só ultimamente os usuários passaram a se aproximar dessa região do centro de São Paulo. Estão todos muito assustados com o que aconteceu, temendo que os episódios de violência se tornem cada vez mais constantes. Uma aflição geral constante agora que a gente tem vivido de uns tempos para cá. Essas imagens mostram o flagrante da invasão de uma casa na região na madrugada. Aflige as pessoas que moram ali, aquilo dificulta o comércio da região, aquilo afugenta as pessoas de uma maneira muito complexa. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Carteira de habilitação vai valer por 10 anos e com limite de 40 pontos. Empresas ganham mais tempo para reduzir jornadas e salários em troca da manutenção dos empregos. Neymar marca 3 contra o Peru e supera Ronaldo em gols pela seleção. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que altera o Código de Trânsito. As novas regras vão ser publicadas no Diário Oficial da União desta quarta. Então vamos até Brasília com Matheus Escavazini. Quando começa a valer, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. As novas regras entram em vigor no prazo de 6 meses. Entre as principais mudanças está a validade da CNH, que passa para 10 anos para motoristas que tenham até 50 anos de idade. Outra novidade é em relação ao número de pontos para perda da carteira. Serão 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima. O presidente Jair Bolsonaro vetou 8 trechos do texto aprovado pelo Congresso, entre eles o que limitava a circulação de motociclistas entre os veículos, somente com trânsito parado ou lento. O veto ainda vai ser analisado pelos parlamentares. Patrícia. Matheus, a gente continua com você porque o governo também prorrogou o período em que as empresas podem reduzir jornadas e também os salários, né? Isso mesmo, Patrícia. O novo decreto deve ser publicado amanhã no Diário Oficial, nessa quarta-feira. O texto prorroga por mais 60 dias o período em que as empresas poderão reduzir o salário e a jornada de trabalho dos funcionários ou até suspender os contratos. Agora a regra vale até o fim do ano, totalizando 8 meses. O governo recompõe parte do salário e, em contrapartida, as empresas não podem demitir os trabalhadores pelo mesmo período da redução. Segundo o governo, esse programa permite a manutenção de empresas e empregos durante a crise provocada pela pandemia. O Ministério da Economia informou que mais de 16 milhões de acordos foram feitos e investidos mais de 23 bilhões de reais. Patrícia. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. E a Universidade Federal de Minas Gerais decidiu adiar o início dos testes da vacina contra a Covid-19, fabricada pela Johnson & Johnson. Vamos a Belo Horizonte com a Virgínia Nalon, que tem todos os detalhes, né, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. A Federal de Minas planejava começar os testes em humanos nesta semana, mas uma reação considerada inexplicável em uma pessoa que participava da pesquisa interrompeu os testes no exterior. Ainda não se sabe o que aconteceu com esse voluntário. Por aqui, a UFMG recebeu 25 mil inscrições de voluntários. A nova data para o início dos testes ainda não foi definida. Patrícia.
Há 3 semanas das eleições americanas, os candidatos Donald Trump e Joe Biden se concentram nos estados que não têm preferência partidária definida. E a Pensilvânia é um desses estados. Metade da população da Pensilvânia apoia Joe Biden. A outra metade está com Donald Trump. A disputa está tão acirrada que Biden já visitou o estado 11 vezes e Trump tem realizado diversos comícios. A equipe do presidente já bateu em 2 milhões de portas para incentivar os eleitores. Esta é a primeira vez na história que os eleitores da Pensilvânia vão poder votar antecipadamente. E por esse ser considerado o estado mais decisivo das eleições deste ano, a expectativa é de um número recorde de votos. Este centro de votação antecipada aqui na cidade da Filadélfia, por exemplo, é o mais importante do país e é considerado pelos especialistas um termômetro do que vai acontecer em todos os Estados Unidos. Ou seja, quem vencer aqui deve ser o candidato eleito à Casa Branca. Para Chris, os moradores não querem esperar para votar porque sabem o quanto o estado será decisivo. A Pensilvânia está entre os chamados estados pêndulo, onde não há uma clara preferência por democratas ou republicanos. Em 2016, Trump venceu aqui depois de 6 eleições seguidas de dominância democrata. Em termos de votos do colégio eleitoral, que efetivamente elege o presidente, a Pensilvânia só perde para a Flórida. Mais de 10 milhões de americanos já votaram antecipadamente, entre eles o Marvin, de 66 anos, que diz que esta é a eleição mais importante de toda a sua vida. Bom, e a segunda maior economia do mundo dá sinais de que se já recuperou da pandemia. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Vamos até lá? Silvia, boa tarde para você. Olá, boa noite, Patrícia. As exportações aumentaram 9,9% em setembro, impulsionadas pela recuperação da economia global e o fim das restrições relacionadas ao coronavírus. Já as importações registraram alta anual de 13,2%, bem acima das expectativas. A China foi a primeira economia a ser afetada pelo novo coronavírus, mas se recuperou com o aumento da demanda global por produtos eletrônicos e médicos. Patrícia. Obrigada, Silvia. O faturamento da indústria brasileira praticamente recuperou o patamar pré-pandemia. Em agosto, foi registrado um crescimento de quase 38% na comparação com abril. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, participou do JR Entrevista. Setembro, eu acho que ainda vai ser uma recuperação bastante forte, mas eu acredito que de outubro a dezembro a recuperação vai ser mais gradativa, mais lenta, sabe? A gente vai acalmando um pouco. E acho, a expectativa nossa hoje é de nós chegarmos a dezembro de 2020 no patamar que nós estávamos em janeiro de 2020. E aí, se a gente pensar que tivemos uma pandemia no meio do caminho, é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia, é uma recuperação. E você veja o seguinte, a indústria foi o setor que menos desempregou, por diversos motivos. Primeiro, a possibilidade de fazer acordos de redução de jornada, a redução de suspensão de contratos de trabalho, a retomada da atividade industrial nesse período, agora, principalmente de junho para cá, junho, julho. E, por outro lado, o trabalhador da indústria é um trabalhador preparado, é um trabalhador qualificado. Então, a indústria sente dificuldade de fazer demissões e depois recontratar pessoas com a mesma qualificação, com conhecimento dos processos industriais, com a cultura da empresa. Isso é difícil. Veja a seguir, Flamengo vence o Goiás com gol no último minuto. E pelas eliminatórias da Copa, Neymar marca 3 gols e se aproxima do Rei Pelé. Voltamos com o futebol. No Campeonato Brasileiro, Flamengo e Goiás se enfrentaram em jogo atrasado da 11ª rodada. Deu Flamengo, viu? Veja como foi. No Maracanã, Goiás saiu na frente do Flamengo. Daniel Bessa cruzou e Vinícius chutou de primeira para marcar. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo reagiu e empatou com o atacante Pedro de carrinho.
O jogo seguiu empatado até os 51 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para Pedro. O atacante tocou no canto do goleiro e garantiu a vitória do Flamengo, 2-1. E também nessa terça-feira, o Brasil goleou o Peru em jogo disputado, pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Catar em 2022. Destaque para Neymar, que marcou 3 gols e se tornou o segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Pelé. Em Lima, no Peru, os donos da casa saíram na frente com Carrijo. Neymar sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e empatou o jogo. No segundo tempo, Tapia chutou a bola, desviou no zagueiro Rodrigo Caio e enganou o goleiro Everton. Logo depois, Neymar cobrou o escanteio, Firmino tocou de cabeça e Richarlison completou para o gol, 2-2. A virada brasileira saiu dos pés de Neymar. O atacante sofreu um pênalti e marcou o terceiro da seleção. No finalzinho do jogo, Everton Ribeiro chutou na trave e no rebote, Neymar fechou o placar. Peru 2, Brasil 4. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você.